Bom dia pessoal, tudo bem? Douglas Ramalho com mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação usando o Visualg, tá? Na última aula eu falei sobre constantes e operadores aritméticos e deixei para vocês alguns exercícios. Na verdade foram 3 exercícios para vocês resolverem, e falei que na próxima aula eu iria resolver o exercício e já ia entrar com o próximo conteúdo. Mas na verdade nessa aula eu vou apenas resolver esses 3 exercícios e numa próxima aula eu passo para o próximo conteúdo, que a gente vai falar sobre tomada de decisão com desvio condicional simples e composto, né? Que é o se então, se não, ok? Então eu vou resolver o exercício que eu deixei na aula anterior, e caso vocês tenham acertado, parabéns, e caso tenham errado, vejam como é a maneira correta de se fazer e treine mais, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício pediu o seguinte: escrever um algoritmo que leia o nome e a idade do usuário e em seguida exibe esses valores na tela da seguinte forma: seu nome é fulano e sua idade é 20, tá? Por exemplo, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o Visualg, o nome do algoritmo eu coloquei como nome e idade, e a função é o exercício propriamente dito, tá? É a data de hoje e o autor. Então vamos lá. Lendo nosso exercício aqui, a gente tem que primeiro identificar as nossas variáveis, tá? Então vamos lá, escrever um algoritmo que leia o nome e a idade do usuário. Então eu sei que nome e idade vão ser variáveis do usuário, em seguida exibe esses valores na tela da seguinte forma. Então eu vou ler o nome e idade e apenas exibir na tela, então não vou precisar criar uma outra variável, tudo bem? Então vamos criar aqui a variável nome, que é do tipo caractere, como nós já vimos, e idade, que é do tipo inteiro, né? Não pode ser do tipo real, que ninguém tem 20 anos e meio, por exemplo, 20 anos,5, né? Ninguém usa isso. Então, vamos lá para o início do nosso programa. O que ele pediu? Ele quer que primeiramente que leia a idade, tá? E depois leia o nome. Então, quando a gente for escrever um programa de computador, é muito importante a gente entender o problema, tá? A gente entender e resolver o problema, né? Coloca numa folha de papel, veja como é que resolve esse problema, para depois ensinar o computador como resolver esse problema, tá? Não adianta você ler o problema, não entender, jogar isso no programa de computador e deixar e querer que ele resolva sozinho. Não, isso não vai funcionar. Você entende o problema, aprende como resolvê-lo, para depois ensinar o computador como ele deve resolver, implementá-lo numa linguagem de programação. No nosso caso aqui é o Portugal, que não é uma linguagem de programação formal, não se usa, mas é apenas para testar nossos algoritmos, para a gente aprender. Então vamos lá. Vamos pedir primeiramente para o usuário, né? Vamos fazer um programa bacana, não vamos apenas exibir uma tela preta para ele e ele adivinhar o que ele tem que digitar. Então vamos exibir uma mensagem na tela para o usuário. Escreva. Aí vocês podem colocar: usuário, digite o seu nome, né? Coloca 2 pontos, um espaço. Beleza. Lembre que o escreva, ele não vai pular para a próxima linha, ele vai ficar apenas nessa linha aqui. Vamos dar um escreval. Ok. Depois que eu pedir para o usuário digitar o nome, a gente vai chamar o comando leia. Leia a nossa variável nome. Ok? Beleza, leu o nome. O que nós vamos fazer agora? Ler a idade do usuário. Então vamos exibir uma mensagem para ele. Usuário, digite sua idade. E vamos dar um lay aqui na nossa variável idade. Ok? No final, o que a gente tem que fazer? Exibir, né? Exiba esses valores na tela da seguinte forma: seu nome é e sua idade é. Então, vamos fazer o que o exercício pediu, sem mais complicações. Escreval. Aqui no usuário aqui ficou errado. Escreval. Vamos lá. Seu nome é 2 pontos, vírgula, né? Como eu já ensinei para vocês na aula anterior.
coloca o nome da variável nome, vírgula novamente, e sua idade é vírgula idade. Ok, vamos ver se isso funcionou. Vamos executar o nosso programa. Ó, usuário, digite o seu nome, Douglas. Usuário, digite a sua idade, 21. Seu nome é Douglas e sua idade é 21. Aqui, conseguimos resolver o nosso problema. O resultado do nosso problema, que é esse daqui, foi parecido com o que eu implementei no meu programa? Foi exatamente igual. Então, um programa de computador, né, se você tem um problema para resolver, resolva esse problema da maneira mais simples possível que tem de resolver. Né? Não fique inventando muita coisa. Se pediu para fazer uma coisa, faça aquela coisa, sem mais. Ok? Então, olha aqui. Seu nome é Douglas e sua idade é 21. Olha o que pedir no exercício. Seu nome é fulano e sua idade é 20. Ok? Beleza, pessoal. Quem acertou fez dessa forma, parabéns. E quem não conseguiu fazer, essa é a forma de fazer. Tá? É só treinar mais um pouquinho. Então vamos fazer o nosso segundo exercício. Deixa eu abrir um novo aqui. Deixa eu salvar esse aqui primeiro. Aula 2. Vou colocar aqui. Exercício 1. Salvei. Beleza, criei um outro. Qual que é o nosso exercício 2? Vamos pegar ele aqui. Vamos jogar ele aqui no Visualg. Vamos colocar aqui a área de uma circunferência. Área de uma circunferência. Beleza. Autor Douglas Ramalho. A data, beleza. Tá. Vamos entender o nosso problema primeiro. Deixa eu quebrar isso daqui para a linha de baixo, para a gente conseguir visualizar. Tá. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Identificar as variáveis do nosso programa. Então, tá pedindo escrever o algoritmo que calcule a área. Então, sei que a área é uma variável de uma circunferência, sabendo que a fórmula é área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Use constantes e receba os valores das variáveis pelo comando leia do Visualg. Então, π, como eu falei com você, já existe aqui no Visualg, já é uma palavra reservada do Visualg, que contém o valor de π. Então, ela é uma constante que já contém o valor de π. Então, a gente não precisa declarar essa constante novamente. Beleza. Então, a gente quer saber a área. Para a gente saber a área, a gente precisa do π e precisa também de quem? Do raio. Tá? Então, a gente vai declarar essas duas variáveis. Então, a gente vai declarar a área do tipo real. Tá? Vamos declarar o raio, que também será do tipo real. E o π a gente precisa declarar aqui? Não, a gente não precisa porque ele já está escrito no nosso programa. Ele já é uma constante já do Visualg aqui. E a gente consegue usar apenas chamando o seu nome de identificação. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar essa fórmula aqui, a fórmula da área. Então a área vai receber π, veja que ficou azulzinho aqui. Isso indica que já existe em Portugal aqui no Visualg, vezes o raio elevado ao quadrado. Beleza, pessoal, a gente já tem aqui a fórmula de como calcular a área, mas a gente tem os valores. A gente tem o valor de raio, né? A gente tem o valor de π e a gente tem o valor dessa constante 2. E o valor de raio a gente tem? Não, como é que a gente vai ter esse valor do raio? A gente vai pedir para o usuário, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas a gente vai ter que pedir para o usuário digitar um valor do raio. Ok? Então vamos lá. Escreva, ó. Usuário, digite o valor do raio. E raio vai receber e o leia raio. Tá? A gente pediu para o usuário escrever o valor do raio e a gente em seguida leu esse valor.
tá? A gente já leu o raio e a gente tem a fórmula. A área vai receber o π, que a gente já tem o valor dele, né? É uma constante, vezes o raio, que agora a gente também tem o valor do raio, elevado ao quadrado. Ok? E o que a gente vai fazer? Vai escrever. Vamos escrever. Para ficar bonito, vamos. A área da circunferência é, vírgula, área. Ok? Vamos rodar para ver se funciona. Usuário, digite o valor do raio. 10. Enter. A área da circunferência é 314 ponto vários números aí, as casas decimais. Ok, pessoal? Vamos executar novamente passando outro valor. Como aqui é uma variável, o valor ele sempre vai mudar, nunca vai ser o mesmo, e o π sempre vai ser o mesmo. Usuário, digite o valor do raio. 5.5. A área da circunferência é 95 ponto e uma quebrada aí de número. Beleza, pessoal? Então, simples e rápido, nós conseguimos resolver o nosso problema. Quando o problema ele é matemático, a gente procura saber a fórmula, entender a fórmula e aplicar essa fórmula matemática aqui em uma linguagem de programação. No nosso caso aqui, a gente está aplicando no VisualG. Ok? Entendemos o problema. E resolvemos o problema, né? A gente sabe resolver esse problema aqui de forma fácil, né? No papel, né? E a gente jogou isso para o computador, ensinou o computador como resolver, tá? Vamos salvar também. Vou colocar aqui exercício 2. Não quero perder nenhum desses exercícios. E a gente vai criar um novo, que é o terceiro exercício. O que o terceiro exercício pede? Deixa eu copiá-lo aqui e jogar aqui dentro de função, né? Deixa eu quebrar ele aqui. Barra barra significa comentário, né, pessoal? Isso aqui não é executado, né? Toda linguagem de programação, quando a gente tem o barra barra ou qual que é a sintaxe de comentário na linguagem de programação, então ele não é interpretado ou não é compilado pelo programa, pelo compilador. Então vamos lá, o exercício 3. Escrever um algoritmo que leia dois valores e armazene o primeiro em A e o segundo em B. Em seguida, faça a troca dessas variáveis, tá certo? Essas duas variáveis, de forma que A passe a ter o valor de B e B passe a ter o valor de A, tá? Esse exercício aqui é muito legal de fazer, né? A gente que quando a gente começa a programar, aprender lógica de programação, a gente sempre faz esse exercício aqui, tá? Então o nome desse exercício aqui eu vou colocar de troca, ok? Autor Douglas. E vamos declarar as nossas variáveis. Primeiramente vamos identificar as nossas variáveis. Então leia dois valores. Então eu sei que a minha variável, eu sei que eu vou ter duas variáveis aqui de início. Então a primeira variável é A e a segunda variável é B. Como aqui eu não especifiquei o tipo, pode ser, né, desde que as duas aqui tenham o mesmo tipo, as duas sejam inteiras ou as duas sejam caracteres, a gente pode definir aqui. Eu vou colocar as duas como sendo inteiro. Então, A inteiro, B também inteiro. Beleza. Pessoal, vocês acham que apenas com essas duas variáveis aqui a gente vai conseguir fazer a troca, né? Se a gente simplesmente vier aqui, ó, e fazer isto, A recebe o B e o B recebe o A. Vocês acham que isso daqui vai funcionar? Né? Vamos testar dessa forma aqui, tá? É óbvio que não vai funcionar aqui, tá claro, né? Só para vocês verem. Escrever, ó. Primeiro a gente vai escrever o valor de A e B, né? Depois que a gente fizer aqui, como se a gente tivesse feito a troca, a gente vai colocar de novo, escrever A e B. Vamos ver o que ele... Primeiro a gente tem que ler, tá? Eu sempre esqueço, mas a gente não pode esquecer. Então vamos aqui, escrever, usuário, digite um valor inteiro. Beleza, leia A, escreva usuário,
digite outro valor inteiro. Leia B. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos digitar aqui 10 para o primeiro valor e 20 para o segundo valor. O que ele vai me mostrar? Primeiro ele mostrou 10 e 20, né? Foi o que eu li. E depois ele mostrou 20 e 20. Tá vendo? Quando eu falei que o A recebe B, né? O A recebe o valor de B. Na verdade, eu estou sobrescrevendo o valor de A com o valor de B. Tá? Se o meu B aqui vale 20, então o meu A aqui está valendo 20. E depois o meu B, que vale 20, vai receber o A. E o A também vale 20. Então, na verdade, eu sobrescrevi. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai precisar de uma variável auxiliar. Vamos criar aqui uma variável chamada aux, do tipo inteiro. Beleza? Tá. O que a gente faz agora? Lemos o valor de A, lemos o valor de B. Vamos escrever A e B primeiramente, né? Para mostrar os valores que a gente digitou. O que a gente faz aqui? A gente faz que o aux recebe A. Aí a gente pode, agora que o meu auxiliar recebeu o valor de A, está guardando para mim o valor de A, eu posso sobrescrever esse valor de A. Eu já tenho ele guardado ali no aux, né? Então eu vou sobrescrever com quem? Com B. Então meu A passa a ter o valor de B agora. Tá? Eu sobrescrevi o valor de A. E o valor de B ainda continua sendo o valor de B, porque eu não sobrescrevi ele. Beleza? Então o A agora vai receber o valor de B. E o B vai receber o valor de aux. Agora sim eu sobrescrevi o B com o valor de A. Não é isso que a gente está querendo? Então, vou dar um escreval A e B. Então, para poder ficar mais fácil de entender, coloca antes. E aqui vou colocar depois. Vamos rodar para ver como é que ficou. Usuário, digite um valor inteiro. 10. Digite outro valor inteiro. 20. Antes, 10 e 20 e depois 20 e 10. Ok, pessoal? Então, a gente conseguiu resolver de maneira bem simples aí esse exercício 3, né, que ele exigiu um pouco mais da lógica e é um bom exercício para poder treinar. Se você conseguiu fazer, parabéns. E se você não conseguiu fazer, fica aí a resolução desse exercício e estude mais. Ok, pessoal? Então, nessa aula será apenas isso. Na próxima aula, que eu vou gravar daqui a pouco, a gente vai falar sobre tomada de decisão com desvio condicional simples e composto. A gente vai começar a partir para uma parte mais avançada da programação, da parte legal, vamos dizer assim, mais legal do que apenas ler valores e somar e mostrar na tela. A gente vai começar a trabalhar com tomada de decisão, né? Se durante a execução do meu programa acontecer determinada coisa, eu quero que faça isso. Se não, eu quero que faça aquela outra coisa. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Abraço.